Boa noite! Vamos ver os nossos queridos que estão aí firmes para nossa noite de estudo da Palavra de Deus. Vamos lá ver. Cristiane já está aí, glória a Deus. Quem mais está chegando aí? Hora da palavra, vamos estar orando. Josi Magrelena, Georgina, Lucélia, a Cris, já falei, glória a Deus. Que bom, gente, a gente se encontrar na hora do culto. Eu sou uma pessoa que precisa de gente, né? Senão fica muito difícil. E hoje nós vamos falar um assunto que mexe com todos nós. Oi, Josi, Magrelena, Silvinha, Rose Brusque, boa noite. Silvana Avelino, bom ter você aqui. Que bom que vocês chegaram. E nós vamos orar e começar a falar sobre um assunto muito sério, que é oração. Então, eu quero convidar você agora para nós orarmos em nome de Jesus. Aí onde você está, vamos falar com Deus nessa hora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos, agradecemos porque vencemos mais um dia, porque o Senhor nos segurou, nos sustentou, e agora nós entramos nessas casas, salas, cozinhas, escritório, quarto, onde essas pessoas estiverem assistindo, no trabalho. Ó Deus, nós oramos, porque nós queremos a Tua presença, a presença do Espírito Santo de Deus, queremos e deixamos o Teu agir trabalhar no nosso coração e na nossa vida. E se alguém nessa hora, Senhor, se encontra cansado, preocupado, abatido, com alguma dor, que nessa hora o Teu poder, que nessa hora o agir do Espírito Santo penetre nesse coração, nessa vida, nessas emoções, para que possamos ter um tempo de aprendizado da Tua palavra, em nome de Jesus. Fala, Deus, porque nós, os Teus filhos, queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Amém. Amém, queridos? Dia de quinta, muita Bíblia. Abre a tua Bíblia, Romanos capítulo 8. À medida que você for aí achando o teu texto, seja dá um ok para nós. Romanos capítulo 8, uma conclusão muito grande que nós não sabemos orar. A palavra de Deus a partir do versículo 24. Romanos 8, a partir do verso 24. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não vemos, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano ou o seu propósito. Então, vamos lá por parte, queridos. A palavra de Deus aqui afirma que nós não sabemos orar. Ou, pelo menos, não sabemos orar como convém. Tão bom ver você aqui, Adriana, Ricardo, Elimara,
Eliamara, Thalita, dá um beijo no Murilo, Big, Rosana. Ó, eu tô vendo quase todo mundo. Gláucia, Alice, Breninha, o Emilson, Denilza, Paulo Rezende, Claudião, Rose Godoy. Então, nós estamos indo aí. Quando a palavra fala não sabemos orar, ou pelo menos não sabemos orar como convém. Vocês já repararam que muitas vezes a pessoa vai vender alguma coisa ou pedir alguma coisa e aquela pessoa não sabe se expressar, não sabe passar à frente o que ela está precisando, almejando? Assim somos nós muitas vezes diante de Deus. Não sabemos orar como convém, não sabemos expor os detalhes, porque a nossa vontade começa a imperar para fazer aquilo que nos agrada. Então a palavra de Deus aqui em Romanos diz que quando não sabemos orar como deveríamos orar ou como convém, o que acontece? O Espírito Santo entra na história. Ora por nós com gemidos que não podem, ser explicado com palavra. Ou na outra versão diz exatamente isso, com gemidos inexprimíveis. Então deixa eu te dizer uma coisa, como vamos fazer? Nesse período que nós estamos tendo torre de oração nacional e agora para todos os 35 outros países, nós começamos a ver que precisávamos desse tempo de cantinho do pensamento para orar em voz alta com alguém da nossa casa. É interessante, irmãos, que sempre oramos, cada um tem seu tempo, seu time, o seu momento com Deus, mas a importância de se orar em concordância com alguém da casa. A oração de concordância traz unção de Deus. A oração de concordância traz autoridade de quem? Do Espírito Santo, que vai interceder por mim e por você na hora que nós não soubermos orar. Então, olha aqui que interessante. Na hora da dificuldade ou nos momentos que às vezes oramos de uma maneira errada, o Espírito Santo entra e trabalha a nosso favor. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 11, mexendo na Bíblia aí. Muito importante a gente manusear a palavra de Deus. Lucas 11, vamos ver versículo 1 e 2. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Para um pouco. Jesus orava. Ah, pastor, sim. O verbo que se fez carne orava, falava com o Pai. O Filho de Deus, o Deus Filho, orava. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos disse: Senhor, nos ensina a orar. Olha que interessante, os discípulos estavam com ele, mas eles sentiam que quando Jesus orava e falava com o Pai, era diferente. Aí você vai falar, pastor, mas era mesmo, porque ele era Deus, ele é Deus, ele era o Filho. Não, irmãos, ele se fez homem, habitou entre nós como homem. Mas ele não permitia que perdesse a intimidade com o Pai. E na verdade, o que a oração faz? A oração nos leva a ter intimidade com o Pai. É isso mesmo que eu estou te falando. A oração nos leva a ter intimidade. É o falar. Até o ouvir da nossa voz muda o efeito da nossa oração. Olha que interessante. Eu anotei aqui algumas coisas que nós temos o péssimo vício de achar que a oração é igual uma máquina que tem hoje de café ou de salgadinho ou de refrigerante. Você aperta, põe o dinheiro e o que você comprou cai ali na máquina. Oração não é isso. Primeiro, que ela não é movida com dinheiro. E segunda, que ela não vai ser do jeito, da hora, da maneira que pedimos. Porque na maior parte das vezes não sabemos
como orar. Você que gosta de anotar aí, deixa eu te falar a primeira frase de hoje. A primeira frase de hoje: aprender a orar é aprender a obedecer o comando de Deus. Aprender a orar é entender quem está no domínio. Quem tem a direção? Quem tem a direção é Deus. E só Ele tem a direção. Vamos lá, aprender a orar é aprender a confessar a nossa dificuldade. Nesse dia de oração, muitas vezes a gente tem que falar: Senhor, perdoa, porque eu não tenho palavra, eu não tenho assunto, eu estou numa luta carne e espírito para orar. E sabe o que o Senhor faz? Ele vem e trabalha. Por quê? Porque o Espírito Santo também tem essa função de orar por nós. Outra coisa, ainda bem, né, irmãos, que a palavra de Deus em Efésios, vamos lá agora, Efésios, capítulo 3. Eu e você precisamos orar. Meus amados, se Jesus orava, né? Jesus, que é Jesus, orava, por que nós não? Por que nós achamos Deus já sabe tudo, Ele que faça? Não. A nossa oração, a nossa intimidade, e precisamos cultivar isso com Deus através do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. A Bíblia diz assim, nessa versão: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Tem outra versão que diz que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele sabe o que nós pedimos, ele sabe o que nós pensamos, mas nós temos que cultivar o hábito de falar isso com ele. E o falar é a própria oração. Aí eu quero falar mais alguma coisa com você agora. Muitas vezes nós falamos assim: mas que tipo de oração eu posso fazer ou eu devo fazer? Anota mais um detalhe: aprender a orar. Esse aqui dói. Aguenta aí, porque esse aqui dói. Aprender a orar é aprender a esperar Deus agir. Você pode falar para mim assim: ah, pastor, começou. Tava bom demais para ser verdade, você tava até mais ou menos boazinho. Mas, irmãos, aprender a orar é esperar Deus agir. Eu oro, eu falo, se no momento eu tô aflita, eu louvo, eu deixo o Espírito Santo orar por mim, mas eu tenho que aprender a esperar Deus agir. Hoje, agora à noite, eu tive que fazer um serviço de caixa eletrônico de banco. A Silvia foi comigo e a gente foi tudo direitinho, de máscara, porque nós temos que obedecer. E realmente eu tive que fazer porque era algo da igreja. Mas a hora que eu passei perto do correio e olhei a cidade assim, deserta, eu comecei a orar no carro com ela, concordando: Senhor Jesus, purifica esse ar. Senhor Jesus, traz um livramento para a cidade, para a nação. Senhor Jesus, move o que nós estamos vendo. Porque lá em Romanos que lemos, diz assim, que aquilo que eu estou vendo não é esperança. E é verdade. Aquilo que eu vejo, eu não estou vendo. Aquilo que eu vejo, eu não estou tendo dúvida, eu estou vendo, é a lógica. Mas lá em Hebreus, quando fala da fé, fala que é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. E essa convicção, ou seja, essa fé, só acontece quando nós aprendemos a orar. Quando nós aprendemos que Deus tem o tempo de agir e que Ele age. Ah, Deus tarda, mas não falha. Mentira do inferno, Ele não tarda. Ele age na hora certa e da maneira certa. O que nós temos visto esses dias, no início da pandemia, parece que a igreja estava orando mais.
Ela estava mais chocada, mais abalada. Nós não podemos parar de orar, amados. Cadê a citação de Crônicas lá? Nós temos que continuar crendo que se o povo que chama pelo Senhor se humilhar e orar, se arrepender, mudar de direção, converter dos seus maus caminhos, o Senhor sara a terra. Orar. Quando? Todo dia. De que maneira? De coração. Porque senão a oração não sobe. Vamos abrir a palavra de Deus. Vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Pastor Gi, Geisa, Cissa, Solange, que bom ter vocês aqui. Glória a Deus. Rose, lá dos Estados Unidos. Que bom que a internet faz a gente ter o culto ao mesmo tempo, né? Mateus 6. Olha comigo o que diz a palavra do Senhor no verso 27. Eu vou ler nessa versão aqui. E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. Aí você vai falar, mas não é possível. É possível, é a palavra. E sempre esteve lá. Não pode acrescentar um côvado, um dia, meia hora. Não pode. Por mais que a gente esteja preocupado com isso. Então, qual é a maneira de acalmar o nosso coração e o nosso espírito? É a oração. O hábito de orar. O hábito de falar com Deus. Se eu falo orando, cantando, chorando, gemendo, ou eu não sei falar, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai orar por mim, vai chegar junto de Deus. E Deus, que conhece o meu coração e o meu espírito, vai entender o que o Espírito Santo está orando. Pastora, mas espera aí que bagunçou. Deixa eu te explicar. A palavra de Deus diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, sabe quem somos e como estamos. Então, na hora que nós não sabemos o que orar ou como orar, o Espírito Santo entra na história, intercede por nós e fala com Deus. Aí nós falamos o quê? E o que nós lemos em Romanos? Ele fala com Deus, segundo a vontade de Deus. Resumindo, quando o Espírito Santo ora por mim e por você, a oração é mais eficaz, a oração é mais eficiente. Se você já é batizado com o Espírito Santo, exerça isso. Se ainda não é, peça ao Senhor, Senhor, me batiza. Porque eu preciso do Espírito Santo agindo na minha vida. Agora, você que anota aí, presta atenção. Quão ridícula é a nossa ansiedade nesses dias, todo dia, não é por causa da pandemia. A nossa ansiedade, ela é ridícula, porque a gente se desespera, a gente precipita, a gente fala, faz o que não deve e deixa o caminho mais comprido até a gente obter a resposta. Eu anotei aqui, o que uma pessoa ansiosa faz? Ela exige, porque ela está ansiosa. Você já viu aquela pessoa que chega num balcão que não pode esperar? Ela é ansiosa. Não, mas eu... Não, ela e os outros têm o mesmo direito, a mesma necessidade. Mas o ansioso, ele exige. E o que faz uma pessoa que tem fé? Espera. Duas extremidades totalmente diferentes. O ansioso exige. O que tem fé, espera. O salmista Davi, no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Esperar já é difícil. E com paciência, só através da ação do Espírito Santo de Deus. Tá caindo aqui. Gente, voltou aí legal, deu uma caidinha de internet. Ok, então vamos lá.
não sabemos orar. Agora, sempre às vezes que oramos, nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Se Mateus fala que nós não podemos incumpridar nem um minuto, nem um côvado, nem um segundo, nem um dia. Agora fala uma coisa para mim. O que vai adiantar a nossa ansiedade? Muitas vezes, amados, a nossa ansiedade mostra que nós não temos intimidade com Deus de oração. Sabe por quê? Aquela oração que você faz que nem você está entendendo. Você está só chorando e gemendo. Deus está entendendo cada lágrima, cada gemido. Por quê? Porque Ele é Deus. Vamos falar mais. Aprender a orar é confiar que a nossa oração a Deus conta com uma intercessão fantástica. Que é de quem? Do próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz, Ele está à direita do Pai e intercede por mim e por você. Olha que coisa mais linda que é isso. Além da intercessão de Jesus Cristo, tem aí uma legenda. Legenda é brincadeira, tá? Uma interpretação da oração pelo Espírito Santo de Deus. Será que você pode dar um amém aí? E falar, ó Senhor, quanta coisa que tem na oração que eu não estava percebendo. Aprender a orar é ver a glória de Deus ser revelada. A natureza clama pela manifestação dos filhos. Nós, os filhos, nós já falamos sobre isso aqui. Nós, os filhos, precisamos manifestar a glória de Deus. E como que nós vamos manifestar a glória de Deus? Sabendo falar com Ele. Aqui da internet. Espero que não esteja te interrompendo aí. Então, aprender a orar é ver a glória de Deus ser revelada. Quando Ele reverte todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, creia agora no teu coração. Através da oração, Deus toma conta até das mínimas coisas que nós precisamos e queremos. Eu não sei você, mas muitas vezes a gente vê um amor, não é numa coisa enorme. O enorme todo mundo vê. Mas na coisa mínima, só quem ama é que preocupa com as coisas mínimas. Agora, quando a palavra de Deus fala em Efésios, que nós lemos, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, precisamos exercitar o ato de falar com Ele, de depositar nele a nossa oração, a nossa necessidade e outra, gente, a nossa gratidão. Olha, eu e você estamos aqui na internet, na provisão de Deus, estamos nos falando, embora aqui só esteja monólogo, eu falando, mas às vezes a gente faz Zoom ou faz live, o outro está falando. Então deixa eu dizer, nós estamos aqui pela graça. Nós chegamos até o final desse dia pela graça. Por exemplo, a Geisa que está aqui conosco, trabalha na área da saúde. Ela vai para o trabalho dela todo dia. E ela trabalha onde? Na Santa Casa. Mas nós cremos, eu e você, que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então ele já põe anjos batedores, independente dela que vai parar da saúde. Se você está podendo trabalhar, louve a Deus se você está podendo trabalhar. Você vai para o teu trabalho debaixo da bênção de Deus. Você vai e volta debaixo da bênção de Deus. Você que está fazendo os seus trabalhos em casa, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho falado com Deus nos momentos assim. Eu sempre falei muito com Deus, igual eu estou falando com você. Mas eu tenho dado muito mais graças a Deus agora do que antes. Orava e falava, ai Deus, obrigado por esse alimento. Mas agora é obrigado, Deus, por esse alimento. Obrigado, Deus, porque o Senhor está guardando. Obrigado, Deus, porque o Senhor está cuidando. Obrigado, Deus, porque nós podemos descansar no Senhor. Talvez você está mexendo e você fala assim, olha lá, a Rose dando testemunha.
Alguns dias atrás, o patrão do Wesley deu uma TV para nós. Até então, normal. Eis que uma semana depois da nova TV em casa, a nossa queimou. Esse é o Deus que nós servimos. Ai, pastor, que coisa louca. Ué, eles são servos de Deus, fiéis a Deus. Deus preparou a bênção antes de saber que a deles ia estragar. Você vai falar assim, mas isso aí é louco. Não, irmão, isso aí é fé. Porque se for para andar pela lógica, eu e você, nós não precisamos falar que temos Deus, não. Olha lá, ela dizendo, né? Deus nos abençoou antes. E é assim. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Tá na hora da gente usar a oração. O Senhor Jesus ia orar e falar com o Pai. Ele tinha um momento de intimidade. Vamos aproveitar essa liberdade que nós temos. Ora, fala, canta, adora, tem o teu tempo com Deus. Vamos mais. Você que anota aí. Aprender a orar é aprender. Presta atenção. Esse é um pouquinho mais difícil. Aprender a orar é aprender a continuar orando, mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo. Aprender a orar é aprender a continuar orando, mesmo sem ter sinais. Afinal, Deus não nos chamou para andar pelo que vemos, mas pelo que cremos. E, voltando no Romanos 8, e o que cremos é exatamente o que não vemos, porque o que vemos não é esperança, já está ali. Quando a Bíblia fala de Abraão, o patriarca, o pai da fé, é de crer em algo que estava extremamente impossível, longe de acontecer. Hoje, Deus está nos permitindo um cantinho de pensamento para falar, filha, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você converse comigo, porque a oração é conversar com Deus. Então, mesmo que a nossa fé esteja diminuindo, mesmo que Deus parece que não está nos ouvindo, continua orando. Eu aqui, aí eu tenho sim uns minutinhos, tá? Eu vou passar para vocês mais uma coisa. Se você for olhar a palavra de Deus, quando Elias orou, lá no monte, desafiando os adoradores de Baal, ou seja, ele deu a dianteira para os adoradores de Baal. Vocês podem começar. Qual que era a proposta do desafio? O Deus que ouvir e mandar fogo do céu vai passar a régua, vai falar, esse é que é o Deus e todo mundo vai adorar. E ele fala para os adoradores de Baal, pode começar. E eles vão, e pedindo para Baal, e pedindo. Passam horas, vai metade do dia, eles começam a se flagelar e nada acontece. Quanto mais Elias via o desespero e a aflição dos adoradores de um Deus que não responde, que é Baal, mais o coração dele enchia de fé de falar assim, pode falar, porque a hora que eu falar com o meu Deus, ele vai ouvir. E foi o que aconteceu. Só que aí, qual era a intensidade da fé de Elias? Ele fala, bom, vocês já oraram para o Deus de vocês, não aconteceu nada? Então agora é o seguinte, cava um rego em volta do sacrifício. Molha bastante. Ele desafiou a lógica. Ele desafiou a matemática. Sabe por quê? Mas é porque era Elias. Não, é porque ele tinha intimidade com Deus. Se você criar intimidade com Deus, ele está levantando hoje uma igreja que quebra a lógica. A Jéssica está aqui nos assistindo. Em tempos de pandemia, de desatino, de desemprego, ela começou a trabalhar.
Porque ela orou, pediu e Deus abriu a porta. Aí você vai falar assim, mas isso é muito louco. É para isso mesmo que os filhos têm que manifestar a glória de Deus. Porque se for o que está vendo e se for o que está lógico, nós não estamos falando do Deus que move o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Oração é a chave. Por exemplo, Elias orou, o fogo desceu. Josué orou. E o que aconteceu com Josué? O sol parou, o tempo parou. Mas esse é porque era Josué. Mas aqui tem Elaine, tem a Otelane, tem a Gracinha, tem a Cissa, tem a Josi, tem a Big, tem a Marilene, todos os povos que você está aí mexendo. É você, é eu que Deus quer usar para esse tempo. E que maneira, qual é o veículo que nós vamos ser usados por Deus? Através da oração da fé. E essa oração não vai estar sendo movida pelo que nós estamos vendo. Essa oração estará sendo movida pelo que nós cremos que vai acontecer. Se nós falarmos de uma outra oração, é interessante a oração do rei Salomão, né? Filho de Davi. Ele recebeu do seu pai uma grande tarefa. Construa o templo do Senhor segundo a vontade do Senhor. A tarefa não era simples. Ele tinha que administrar todos os recursos que seu pai tinha adquirido para a construção do templo. Deixa eu dizer, nesse tempo de pandemia, Deus vai trazer o sobrenatural na tua casa. Ele vai trazer a provisão na tua mão. Mantenha intimidade de oração com Ele. Louve. Não vire um papagaio gospel de falar, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Não, Ele é Deus. Ainda que eu não esteja vendo nada, Ele continua sendo Deus. Mas deixa Ele ser Deus, gente. Deixa Ele ser Senhor. E isso você vai conseguir através da oração da fé. O rei Salomão ora. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele tinha que administrar aquilo tudo. E ele ora. E o interessante, se você for estudar lá em Crônicas 6, depois você pode olhar, que nós estamos cumprindo aqui um horário. Ele ora e a oração dele é cheia de amor ao próximo. A oração dele é nobre. Ele estava dedicando, se submetendo ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Agradou o coração de Deus. E o que Deus fala para Salomão? O interessante, irmãos, é que Deus fala para Salomão assim, o que você quer? Eu ouvi a tua oração. Eu me agradei da tua oração. Lembra que nós começamos Romanos 8, que nós não sabemos como orar? Peça hoje, começa a tua oração. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, entra aqui e intercede por mim assim, até Jesus. Eu não estou sabendo expressar, mas eu quero aprender a orar. Uma outra coisa, queridos, que nós não usamos muito é entender as respostas de Deus. Sim, agora não, depois e não. São respostas. Mas como nós vivemos ansiosos, nós já oramos falando para Deus, Deus, faz assim. Ele vai falar, calma. Ou então ele vai falar igual a gente fala pro filho, agora não, depois. E ele vai responder, porque ele não deixa ninguém sem resposta. Então, nós estamos aqui vencendo o nosso tempo, e vocês sabem que dia de quinta eu empolgo, né? Deixa eu falar só mais uma oraçãozinha. Vocês aguentam firme, hein? Que às vezes a gente tá lá na igreja de quinta-feira e eu empolgo lá e a gente perde hora. Vamos falar da oração de Jabes. Se você for lá em 1 Crônicas, anota aí, eu não vou ler agora não, tá? 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. A oração de Jabes é interessante porque ele fala assim, ele pede que Deus abençoe as suas terras, lhe proteja dos seus inimigos, no versículo 10. Aí você vai falar, não, mas Jabes fez uma oração egoísta. Ele queria uma provisão para ele, uma prosperidade, mas para aí, irmãos.
Vamos entender o significado de Jabes. Jabes significa com muitas dores o dei a luz. Senhor amado, por um menininho chamar isso aí, ó, com muita dor te dei a luz. Você já veio no meio de um sofrimento muito grande. Provavelmente Jabes teve todo um tempo de dificuldade. E a hora que ele entendeu a chave de falar com Deus, com o dono de tudo, que pode todas as coisas, ele não titubeou não. Ele orou e falou: Senhor, aumenta minhas terras, minhas posses e me livra dos inimigos. E você quer que eu te fale uma coisa? Deus ouviu, Deus atendeu. E a Bíblia fala que ele mudou a sorte de Jabes. Quando nós estamos orando, não é para acrescentar, para mostrar. Deus trabalha. É para a glória dele, ele opera. É o nome dele que vai ser exaltado, ele opera. E eu quero terminar hoje, já passei uns minutinhos. Não existe oração forte. Existe um Deus forte e poderoso, que pode todas as coisas. E existe um Deus que para tudo que pedimos tem que ter um propósito, que ele seja exaltado. Nós aprendemos que Deus não é aquele operador de milagres. Não. Ele tem propósito. Tem que ter propósito. Esse momento que nós estamos vivendo, queridos, tem um propósito de Deus. Todo mundo está arriscado a mesma coisa. Independente. Ai, Rose, termina não. Tá que nem de quinta-feira, né, Rose? Olha, Deus tem propósito, né? Oi, Catiúce, muitas vezes a gente fala assim, mas que propósito é esse? Ele está nos aperfeiçoando, ele está nos ensinando a orar pela nossa nação. Deixa eu dizer uma coisa, não se meta nesse tempo com o negócio de política, ore. Ontem na nossa oração nós estávamos pedindo, Senhor, não deixe que a gente fale palavra que venha entristecer o Espírito Santo, gente, porque a nossa língua ela é geleia. Ouve aqui, malemar, filtra e já solta. Guarda a tua boca, ora. A nossa oração pode mudar a nossa nação. Nós estamos orando, Senhor, quebra essas estatísticas. Hoje, a gente viu aqui numa das postagens de Poços de Caldas, morre a segunda pessoa por coronavírus. E a foto do cemitério. Sabe, queridos? A pressão emocional e a ansiedade não vai nos levar a lugar nenhum e nem vai acrescentar para nós meia hora, 5 minutos de vida. É hora sim da gente saber que Deus continua dando ordem e tudo continua a obedecer a ordem dele. Que se estabeleça no governo da nação, do estado e da cidade, que se estabeleça a sabedoria que vem de Deus. Que se estabeleça a direção divina. Não vamos perder o foco, irmãos. Glória a Deus que Deus deu sabedoria para o homem, para o cientista, para ver uma medicação que está ajudando nessa pandemia. A medicação está ajudando. Deus está permitindo que haja uma porta de escape. Mas a cura ou a imunidade sobre os que têm o sangue do cordeiro na porta, só Deus pode dar. Aí você vai falar, pastor, isso é muito polêmico se falar isso na internet. Irmão, tenho certeza que eu tô falando. E outra, e vem aquela perguntinha básica. Ah, pastor, olha, não foi de Covid, não. Morreu de infarto. Muito bem. Está preparado para ver Deus? Está preparado para encontrar Jesus face a face e falar, ó, pode abrir aí a carta da minha vida? Porque é para isso que nós temos que viver, irmãos, preparados. Agora hoje eu te pergunto, como que nós vamos estar preparados? Orando. Ah, pastor, eu não sei orar. Não tem problema não. Você não sabe orar? Não, não sei orar. Então pega a oração que o Senhor ensinou e ora a oração do Pai Nosso. Ali tem tudo. Mas eu vou te dar um conselhinho hoje, senão eu vou espichando o negócio. Fale com Deus. Se você não souber falar, chora, geme, porque o Espírito Santo que habita em você e que habita em mim vai interceder por nós
junto ao Senhor, segundo a vontade do Senhor. Ore. Quando você estiver cansado, ore mais. Quando você estiver triste, ore. Mas quando você estiver alegre, ore também. E que a nossa oração suba como um aroma suave diante do Senhor. E agora eu quero orar com você. Feche teus olhos, passei um pouco, me perdoe. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para todos que estão comigo nesse vídeo. E hoje, Senhor, nós oramos para que todo e qualquer tipo de ansiedade não opere mais na nossa vida, nem no nosso coração. Nós oramos agora, Senhor, para que a paz do Senhor, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, a paz de Cristo que traz refrigério no nosso espírito, trabalha em cada casa, em cada vida, da criança ao mais experiente, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo tipo de aflição, de medo. Ó Deus, que nós sejamos guiados pela palavra de Deus, confiando, Deus, que o Senhor é o único que pode mudar o rumo. Senhor, que nós sejamos testemunhos da Tua palavra, sendo obediente, obedecendo às ordens das autoridades, usando máscara, higienização, evitando aglomerar. Senhor, que a obediência que gera bênção possa ser real na minha vida e na vida de cada um que está assistindo agora. E que esse amor que excede e o consolo gostoso do Espírito Santo entre agora em cada casa, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom falar sobre oração e ore. Ore. Quando você não souber, chora. Pode chorar. Cada lágrima tua será recolhida, porque nada fica perdido diante do Senhor. Um grande abraço, fica com Deus e sábado tem mais, 8 horas da noite. E a qualquer momento a gente se fala, se Deus assim o permitir. E deixa eu dizer, na jornada da tua vida, faça dela uma jornada de fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Até.